Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 9. João capítulo 9, versículos 1 a 7 diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. O capítulo 9 todo, ele trata dessa cura, da cura desse cego de nascença. Então, a gente vê aqui a introdução, Jesus passando com seus discípulos, os discípulos perguntando a Jesus, quem foi que pecou? Porque naquela época, naquele contexto, os judeus realmente acreditavam que toda doença, toda tragédia, toda crise ou dificuldade era uma maldição de Deus, era um castigo, resultado de algum pecado, de algum erro, de alguma falha. Então, é por isso que os discípulos fazem essa pergunta diante daquele homem que era cego de nascença. Aí, logo depois que esse homem é curado, nós vemos no trecho seguinte que a vizinhança é surpreendida e fica vislumbrada com a cura daquele homem. Então, eles vão dizer: nossa, quem é aquele homem? Não é aquele cego de nascença que vivia esmolando por aí? Como que ele está enxergando agora? E eles vão atrás do cego e falam: o que aconteceu? O que você está vendo? E aí o cego diz: um homem chamado Jesus cuspiu na terra, misturou com saliva, fez uma meleca, passou nos meus olhos, mandou me lavar no tanque e agora eu estou vendo, não sei muito bem como aconteceu. E aí a notícia corre e chega até os mestres da lei, os fariseus, que ficam encucados, que ficam perturbados e começam uma investigação, fazem um interrogatório, chamam o rapaz e falam: mas como que você foi curado? Quem é esse homem? E aí ele vai dizer: olha, eu não sei, eu acho que ele é profeta, né? Ele me curou e tal, eu nasci cego, mas agora eu vejo. E aí, não satisfeitos, esses fariseus vão atrás dos pais desse rapaz, né? Esse aqui é seu filho mesmo? O que é? Vocês estavam enganando o povo todo? Ele enxergava e fingia que não enxergava, e os pais vão dizer: não, ele nasceu cego mesmo. Mas ele está vendo, não sei, pergunta para ele. Ele está dizendo que um homem curou. E aí, então, acontece uma segunda retaliação, e os fariseus vão lá de novo para o rapaz que fora curado. Mas como é que é esse negócio? Esse cara não pode ser de Deus, porque ele está trabalhando no sábado. E é até hilário, assim, quando você observa com atenção os diálogos, né? Porque não tem dificuldade. O homem era cego, foi curado. Aí você fala para os fariseus: mas qual que é o problema? Né? E aí, então, você percebe que há uma série de estruturas aí de pensamento, de crença, no coração desses fariseus, que o impediam de reconhecer a Jesus como o Deus, como aquele que trouxe cura, como aquele que fez aquilo que eu estou vendo aqui. Não tem dificuldade. E talvez essas estruturas, e a proposta da reflexão de hoje é justamente discernir quais seriam essas problemáticas que no nosso modo de pensar, de crer e de viver, também nos impedem ou nos dificultam de reconhecer Deus e a sua ação nas nossas vidas, tal como foi difícil para os fariseus o reconhecerem. E é interessante ver que essa narrativa de João 9, ela é muito, muito, muito semelhante com uma outra narrativa, um outro episódio de cura também, que vai aparecer um pouco mais para frente, em Atos 3. Ali em Atos 3 é a cura de um aleijado de nascença. Então, quando você compara os dois textos, João 9, a cura do cego de nascença, e Atos 3, e aí essa narrativa avança para o capítulo 4, você vê uma semelhança assim que é de arrepiar, é muito, muito interessante. E não parece que tenha sido sem querer, parece sim haver uma intencionalidade. Então, parece que há sim verdades importantes a serem aprendidas a partir desse processo que a gente observa aí no texto de hoje. Então, eu queria mostrar para vocês o quadro comparativo. Então, a gente vê ali em João 9 e em Atos 3, que tem um cego de nascença e um aleijado de nascença também.
Aí a gente vê a cura, então, do cego e a cura do aleijado. No caso do cego, é isso que a gente leu aqui nos primeiros versículos do capítulo 9, em que Jesus cospe no chão, faz uma meleca, passa nos olhos do cara e fala, vai no tanque de Siloé se lavar, o cara se lava e é curado. E ali, em Atos 3, é o episódio em que Pedro e João estão entrando no templo e há um aleijado de nascença sentado ali na porta do templo, como ele sempre fazia, mendigar, porque não tinha como trabalhar, não tinha condições por causa da sua condição física. E aí ele olha para a cara do João e Pedro com aquela cara de, né, tem uma esmola para mim hoje? E aí Pedro vai dizer, prata e ouro não tenho, né, aquela famosa frase, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda, né? É aqui, nesse episódio que aparece então essa frase tão conhecida. E aí então a gente vê na sequência o reconhecimento daquele milagre pelo entorno. Então os vizinhos começam a falar, meu Deus, mas você não era aquele cego de nascença? Em Atos também a gente vê essa mesma reação. Quando o aleijado levanta, é curado, e ele entra no templo saltitando, pulando, louvando, dando graças a Deus, o povo ao redor fala, que é isso, minha gente? Esse aqui não era aquele aleijado que vivia na porta do templo? Como que ele está andando, pulando e saltitando? E aí então a gente vê o primeiro questionamento dos fariseus, contrariados com aquilo. Em João 9, mas como? Quem foi que fez isso? Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa? E a gente vê também esse tipo de reação dos líderes religiosos ali, no caso de Atos. Então eles chamam Pedro e João e falam, mas que bagunça é essa que vocês estão fazendo? Vocês estão causando alvoroço? Que história é essa? E é quando Pedro e João vão dizer, Jesus curou o homem, eu não estou entendendo qual que é a bronca de vocês, né? Que é o que a gente vê na sequência. Então, a gente vai ver o cego confessando, né? Dizendo para os fariseus, eu só sei de uma coisa, que eu era cego, agora estou vendo. Então, se o cara me curou, ele já pode ser de Deus. Então, aqui o sinal apontando, a experiência testificando, né? A pessoa de Deus, o Deus verdadeiro, aquele Deus de Israel, né? E aí, em Atos, então, a gente vê também Pedro respondendo para os fariseus, os mestres da lei, dizendo, mas por que vocês estão pegando no nosso pé? Um ato de bondade, Jesus curou o homem, qual que é a dificuldade? Né? E aí, então, a gente vê a investigação da origem do cego ali, em João 9, eles indo atrás até dos pais do cego, falando, mas o cara nasceu cego mesmo e tal, incrédulos, endurecidos, né, teimosos. E em Atos 4, a gente vê o povo murmurando, cochichando e fazendo julgamento e dizendo, mas esse Pedro e João aí, gente, pescador, o Pedro, iletrado, né? O cara está falando bem, como que Deus pode fazer um milagre desse tamanho por meio desse homem comum? E aí a gente vê então um segundo questionamento e retaliação em João 9, né? É até cansativo de acompanhar, né, a narrativa. Você fala, mano, qual que é a dificuldade? Né? O cara era cego, foi curado, glória a Deus, aleluia. Mas fica aquela coisa arrastada que não, parece que não leva a lugar nenhum e você não entende. Quais são essas estruturas tão enrijecidas, enraizadas nesses homens, nesses mestres da lei religiosos, líderes fariseus, que o impedem, que o dificultam de reconhecer aí a pessoa de Deus e a sua obra. Ali em Atos 4 a gente vê então os líderes religiosos ameaçando Pedro e João e dizendo, tá bom, tá, que seja que Jesus curou, mas não é para sair por aí falando e proclamando para todo mundo. E aí em João 9 então a gente vê a pessoa que era cega, né, o homem que era cego, que fora cego e curado, dizendo, seguinte... E aí é interessante, né? Porque ele começa, no início do capítulo 9, dizendo, não sei quem foi que curou, é um homem chamado Jesus. Aí a gente vê uma progressão ali, né? Na revelação da pessoa de Deus na vida dele. E aí daqui a pouco ele vai falar assim, eu acho que ele é profeta, né? Porque nunca se ouviu falar que um cego de nascença tenha sido curado. A gente não vê isso em nenhum registro dos nossos patriarcas. E aí, então, ele termina reconhecendo, né, no seu reencontro com Jesus, não, eu creio, o Senhor é Filho de Deus, o Senhor é o Messias que veio para nos salvar, e aí ele o adora. E da mesma forma, quando os fariseus ameaçam Pedro e João, não pode falar para ninguém o que está acontecendo, para de espalhar, Pedro vai dizer, pensa bem o que é o correto. A gente temer vocês, homens, ou temer a Deus? Deus fez a sua obra, a gente vai falar mesmo, quer expulsar a gente, quer aprender, que faça, mas a gente não vai deixar de falar e de proclamar as grandezas de Deus. E daí porque o testemunho, então,
dessas pessoas que viveram essa revelação de Deus, tiveram essa experiência, é um testemunho incontestável. Porque eles viram, eles foram curados, eles sentiram na pele, na sua carne, né? Então é por isso que o seu testemunho tem poder. Quando a gente observa e estuda essa estrutura, a gente percebe que há uma relação que é tratada aqui, que é extremamente importante, especialmente para o cristianismo, que é a relação entre conhecimento, revelação e experiência. Então, quando a gente fala da vida cristã, a gente observa muitos cristãos que vivem o cristianismo assim, arrastado. Desde que você se converteu, a sua vida com Jesus se resume à culpa. Você vive se sentindo culpado. Já ouviu as orações? Já viu os desabafos nos encontros semanais de fazenda? Porque a gente sabe o que tem que ser feito. A gente sabe o que é o correto, mas a gente não consegue fazer. Ou a gente não fez essa semana. Então, a gente tem como característica, infelizmente, né, da igreja, a igreja universal, né, do mundo inteiro e dos cristãos, muita frustração e culpa. Por causa dessa ênfase que há. E tem que praticar o que sabe que é certo. Aí a gente não consegue, se frustra, se sente culpado, e aí a gente vive essa luta. E com certeza é necessário a gente dar atenção a essa incoerência, né, entre nossa fé e a prática do dia a dia, né? Jesus vai nos falar a respeito da casa que é construída na areia e aquela que é construída sobre a rocha, né? E que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica. Quer dizer, você tem que praticar a palavra para que ela realmente crie raízes e seja um sustento ali realista para a sua vida cristã, para o seu dia a dia. Tem que praticar. Mas observando aqui essa estrutura, parece que existe uma outra dificuldade aí no nosso modo de viver o cristianismo, que não é só não praticar aquilo que eu creio, mas talvez na grande maioria das vezes o problema está no que eu creio. Então talvez o problema não é que a gente não pratica ou não consegue praticar o que a gente não crê. Talvez a gente esteja de fato praticando o que a gente crê. E o problema é o que a gente crê. Então, quando você vive um cristianismo assim, meia boca, medíocre, reclamão, talvez o problema não seja que você não está praticando aquilo que você crê em termos de gratidão, suficiência da cruz e suficiência em Cristo. Mas porque ali no fundo, talvez não tão fundo assim, o cristianismo em que você crê seja aquele em que Deus está a seu serviço. E que no fundo, não precisa haver evidência de transformação, não precisa haver o discipulado da cruz na sua vida. Afinal de contas, Deus tem que me amar, Ele tem que me amar, e Ele tem que me aceitar como eu sou e na hora que eu quiser. Então talvez o verdadeiro problema, o cerne do problema de uma vida cristã sem frutos, de uma fé morta, de uma igreja irrelevante, que não tem sido sal e luz nessa terra, seja por causa do problema do conhecimento, da fé, da revelação. E por isso, ela tem a sua consequência aí na experiência. Então, quando eu tinha 8 anos, eu tive a minha primeira experiência de viagem de avião, né? Então, eu ia no Hangrakyo, né, que era uma escola de língua coreana, e aí teve a excursão para a Coreia. Eu tinha 8 anos, e aí eu fui com a turma, primeira vez no avião, e tal. Aí eu entrei no banheiro do avião, usei o banheiro e tal, fechei a porta. E aí eu não sabia como abrir a porta era bem complicada de abrir, né? E aí estava escrito lá, tinha uma placa, estava escrito push. Aí eu falei, tá, é só puxar, né? E aí eu comecei a puxar a porta. Puxar, não entendia nada de inglês. E o push, na verdade, em inglês, ele significa exatamente o contrário do que seria o óbvio, né? Push significa empurrar, e não puxar. E eu não sabia, não tinha esse conhecimento. Para mim, push era push, né? E eu puxava e a porta não abria. E aí eu comecei a fazer um escândalo, socar a porta do banheiro e gritar, socorro, eu estou presa na porta do banheiro. E foi o maior vexame, né? Obviamente. E às vezes a nossa vida cristã, ela é tão frustrante, porque eu acho que push é puxar. Então eu estou fazendo o que eu acredito, mas o problema é que eu estou acreditando errado.
O problema pode ser que eu não tenho o conhecimento correto de Deus. Que eu não tenho o conhecimento correto da palavra. E aí tem essas estruturas aí, de tradição, de pensamento, de crença que a gente vai analisar aí no texto de hoje, que dificultam, então, de nós conhecermos, termos a revelação devida de Deus, para então vivermos um cristianismo autêntico. Então, Francis Schaeffer, ele vai falar sobre isso, ele vai tratar justamente dessa tese, né, na trilogia, a morte da razão, o Deus que se revela e o Deus que intervém. Então, ele explica que a dificuldade do conhecimento e, portanto, do relacionamento com Deus e, portanto, da prática do cristianismo. Então, de novo, a dificuldade do conhecimento. Então, se eu tenho um problema no conhecimento de Deus, quem é Deus, não conheço a Bíblia, eu vou ter um problema na minha relação com Deus, porque eu vou me relacionar com Ele achando que Ele é uma coisa que Ele não é. E daí, então, eu vou ter um problema na prática do cristianismo, porque o cristianismo diz respeito a amar a Deus e a amar o próximo. Então, talvez esse problema dessas dificuldades, ela existe essencialmente porque não compreendemos a cruz, seus motivos e efeitos. Então, não é suficiente dizer somente que Deus revela a si mesmo em Jesus Cristo. O que significa isso? Talvez você diga, não, eu sou convertido, porque eu fiz aquela oração, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, amém. Mas essa frase em si, Jesus é Senhor e Salvador da minha vida, isolada das Escrituras e da revelação de um Deus pessoal, aquele que sustenta o meu respirar dia após dia, aquele que deve governar os meus pensamentos, cujo espírito comanda até mesmo os meus desejos. Então, essa afirmação, Jesus é meu Senhor, a parte de toda essa verdade que é mais profunda, ela é vazia em si mesma. Então, o Schaeffer vai dizer que toda a nossa vida, o modo de pensar, de crer, de viver, todas as nossas relações, os valores e prioridades, o meu trabalho, tudo isso precisa estar debaixo do conhecimento, da revelação e da experiência do Deus verdadeiro, o Deus que é revelado na palavra. Aí o Kuyper vai resumir esses 3 livros numa frase que eu gosto de trazer, que eu já trouxe várias vezes e que é tão verdadeira, né? Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa experiência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Cada centímetro quadrado da nossa vida precisa manifestar o caráter, a pessoa de Deus. Se você identifica na sua vida alguma área onde Deus não pode ser encontrado e identificado, ali há uma ruptura, há uma dicotomização, há um desmembramento que é deforme, que não deveria ser, e que indica que você talvez tenha algum problema profundo e sério no conhecimento e na revelação de quem Deus é, o seu caráter, a sua vontade. Então, quando a gente pensa assim, que há estruturas que dificultam nós de conhecermos a Deus devidamente, nós podemos pensar em diversos fatores. Então, contexto cultural, denominação religiosa, ambiente social e político, experiências pessoais e familiares, a sua própria personalidade e diversos outros fatores. Então, esse conjunto de fatores, eles moldam a forma como nós cremos, como nós vivemos, portanto, a nossa fé. E o fato é que todos esses fatores fazem parte de quem nós somos, nosso contexto cultural, religioso, tudo isso faz parte, não é que tenha que ser descartado. O grande problema é quando há um desequilíbrio entre todos esses fatores, e um desequilíbrio especialmente em relação à verdade absoluta que é a palavra de Deus. Então, assim, em outras palavras, no português claro, eu preciso manejar a palavra e conhecê-la, e ter segurança do Deus que se revela por meio dela, de forma que, a partir do momento em que qualquer uma dessas estruturas e fatores que fazem parte da minha vida, a sociedade, os relacionamentos, a cultura, as tradições, sejam elas religiosas ou não, a partir do momento em que alguma delas se contradizer com a palavra, ela precisa se
submeter a ela. Mas para isso, eu preciso ter segurança e o domínio e o entendimento da palavra de Deus. Então, aqui nessa narrativa, eu quero trazer, sem aprofundar muito por causa do tempo, mas 3 desses fatores, 3 dessas estruturas, 3 dessas problemáticas que impediram os fariseus de, tendo o Messias ali em carne e osso na sua frente, impediram-nos de reconhecê-lo como tal. Então, primeiro eu diria que é o homem como cerne da lógica da vida. Então, pensa assim, você está lá com Jesus, que é o Filho de Deus, o Messias, e aí vocês passam diante de uma pessoa com uma grande necessidade, um cego de nascença. Você se imagina fazendo que pergunta, o que comentário para Jesus? Tendo visto ele ter curado outros. Jesus, tem jeito de curar o cara ali? Vamos lá? Não seria essa a reação mais coerente? Mas olha que absurdo o comentário deles. Nossa, Jesus, quem foi que pecou? De quem é a culpa desse homem ser cego? Assim, coitadinho dele. É uma falta de compaixão, uma frieza, uma atitude completamente destoante, incoerente com o caráter do próprio Deus com quem eles estavam convivendo há tanto tempo. Então, ali a gente vê que o problema é quando a gente considera a pessoa, a mim mesmo. E eu acho como cerne, né, como centro da lógica da vida. Então, tudo tem que girar ao meu redor. Então, por exemplo, isso se manifesta de forma mais evidente nos momentos de crise, de sofrimento, de dor e de doença. Né? Então, já viu quando a gente diz para Deus, por que o Senhor permite isso? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado para merecer? Ou até, que é uma forma que parece que é diferente, mas é a mesma coisa, quando você diz assim, qual é o seu propósito com todo esse sofrimento? Né? Como se Deus fosse um Deus caprichoso, que não tem o que fazer, e que fica ali de picuinha. Ai, você me desobedeceu, então toma essa doença. Ai, você não está sendo obediente, então toma essa crise financeira. Ai, porque você... Não, eu vou te maltratar mesmo, para você me reconhecer como um Deus bondoso. No final das contas, quando a gente reage diante da crise, questionando o porquê, perguntando o propósito, é isso que a gente está dizendo. Que o Deus em quem a gente crê é um Deus assim mesquinho, que lida com a gente na base da recompensa e do mérito, que castiga o nosso pecado. Mas esse não é o Deus revelado na Bíblia. O Deus revelado na Bíblia é aquele que vestiu sobre si toda a iniquidade e o pecado do mundo, para que a gente pudesse ser justificado. Quem aqui de nós pode merecer a sua graça, a filiação, a salvação? Nenhum de nós. Isso é exclusiva graça dele. Mas por que nós agimos como se pudéssemos ter sido capazes de merecer uma vida mais abundante financeiramente, ou mais pacífica em termos de crises e doenças e sofrimento? O Deus revelado na Bíblia é aquele que, sim, ele não livrou os amigos de Daniel da fornalha ardente. Mas ele esteve lá, ele foi encontrado lá no meio da fornalha junto com aqueles homens. O Deus revelado na Bíblia, ele não impediu Daniel de ser jogado na cova dos leões, mas ele fechou a boca dos leões. O Deus ali que a gente vê na Bíblia é um Deus que abandonou sim Jesus naquela cruz, porque Jesus precisava pagar o preço do pecado, que é a rejeição absoluta de Deus. E Jesus o fez quando ele brada na cruz, por que me abandonaste? Não é que ele está fazendo birra como nós costumamos fazer. Ai, Deus, por que você me abandonou? Deus vai falar, não te abandonei, presta atenção. Mas ali, Jesus, quando ele dá esse brado, Deus de fato o tinha abandonado. Aquilo era e foi necessário. Mas é um Deus que depois o ressuscita, traz Jesus da morte. Então, a pergunta que nós devemos fazer diante desse Deus que é revelado na Bíblia, na prática do dia a dia, nas nossas experiências, pode não ser por quê ou para o quê, mas Deus, aonde você está? A prática, a partir da revelação de um conhecimento do Deus revelado na Bíblia.
E quando nós fazemos essa pergunta no meio da dor, da crise, do sofrimento, Deus, aonde você está? Nós sempre vamos encontrá-lo perto de nós. Esse é o Deus revelado na Bíblia. É por isso que o cristianismo ensina sobre uma gratidão acima de qualquer circunstância, sobre a paz acima de qualquer circunstância, sobre uma fé que vai sendo mortificada e desanimada e tentada, mas que vai se fortalecendo na esperança do que virá. Por causa desse Deus que é revelado na palavra. Aí a questão é se isso me basta. Eu entendi que o cristianismo trata de um Deus que sempre estará comigo, dentro da fornalha, na cova dos leões. Aí a pergunta é, mas é esse Deus que eu quero? É um problema de conhecimento, é um problema de fé, um problema de revelação, uma questão de crença. A segunda problemática e a estrutura que impedia ali os fariseus de reconhecerem a Jesus como Messias é o que eu chamaria de autojustiça como centro da lógica da religião. Então, assim, o problema ali que deixou os fariseus revoltados é porque havia um conjunto de leis, né, que é uma lei secundária, não principal como a Torá, chamada Mishnah. Ali ela prevê 37 coisas que você não pode fazer no sábado. E uma delas é barro. Então, você não pode fazer barro no sábado. E de onde eles tiraram essa lei? Não sei, da Bíblia, da palavra e da revelação de Deus, que não foi. Então, eles criaram uma série de ordenanças aí para complementar, digamos assim, os mandamentos de Deus. E entre elas havia isso. Então, eles vão dizer isso no versículo 14, né? Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Aí no 16, os fariseus dizem, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Então aqui você vê a tradição religiosa, a autojustiça, qualquer que seja o manual, a regra que você mesmo criou e que não tem nada a ver com a revelação de Deus, o conhecimento da palavra, que você cria e você diz, se foge disso, então não pode ser de Deus. Então, se você crê num Deus que nunca vai deixar você passar por uma dificuldade, que é um Deus, Aladim da lâmpada mágica, então isso é uma estrutura que é paralela à palavra que você criou. Deus é assim. E na hora que você passa a dificuldade, você diz, Deus não pode ser bom. Então é um problema de crença. Você está crendo num Deus que você criou, não o Deus revelado na Bíblia. Da mesma forma, nas nossas relações interpessoais, quando você tem problema de perdoar, você que foi alcançado pela graça da cruz, você não pode não perdoar quem quer que seja na face dessa terra. E se houver vida em outro planeta, também. Se você entende o que foi a graça, a misericórdia, o preço que Cristo pagou naquela cruz para nos aceitar, nos perdoar incondicionalmente. Se você crê no Deus revelado na Bíblia, você não pode ter alguma relação interpessoal onde não funciona o perdão. Porque você está estendendo aquilo que você recebeu. Você está praticando aquele Deus que é revelado na palavra. Então, quando você diz assim, não, mas olha o que a pessoa fez. Aí você está criando uma Mishnah, uma lei, uma regra que é paralela à Bíblia, que não tem nada a ver com ela. Você está criando um sistema de autojustiça. Você está criando a sua própria lei e você está criando o seu próprio Deus. E dizendo, não, comigo funciona assim. Pisou na bola 3 vezes, 4ª vez já era. Nunca mais quero ver nem pintado de ouro. Da onde você tirou essa regra? Da onde você tirou essa lei? Não, no sábado não pode fazer barro. Então essa pessoa não pode ser de Deus, porque ele fez barro no sábado. Então todas essas estruturas paralelas que você mesmo criou, você crê nelas. E você crê que Deus está autenticando elas. Por isso que você pratica e vive dessa forma. Mas isso não tem a ver com o cristianismo. Uma questão de conhecimento, de revelação. O Deus revelado na Bíblia. E a terceira problemática, e a terceira estrutura que impediu os fariseus de reconhecerem a Jesus como Messias, é o ordinário como centro, como cerne da lógica da fé. Então eles vão dizer, não, mas esse cara nasceu cego, peraí, cadê o pai e a mãe dele? Gente, não, peraí, como assim? Né? Quando você trabalha dentro de uma estrutura que está debaixo do seu controle.
Eu acredito que Deus está me movendo para fazer essa oferta, para participar dessa obra, mas o que isso vai exigir de mim? Mexer na minha agenda, mexer nas minhas finanças, mexer na minha prioridade. Não, isso não pode ser de Deus, porque Deus é assim, entendeu? A conta fecha, eu consigo ir fazer minha academia, consigo jogar o meu jogo no celular, eu consigo viajar nas minhas férias, eu consigo fazer tudo o que eu quero, e aí Ele me abençoa e eu ainda sou salvo. Então, esse não é o Deus revelado na Bíblia. O Deus revelado na Bíblia é aquele que, quando nos chama para o discipulado, Ele nos diz que aquele que ama pai, mãe, a si mesmo, qualquer outra coisa, além de mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Você viver e praticar um cristianismo em conformidade com Deus que é revelado na Bíblia, significa você viver o processo inverso. Você tem o reino de Deus, você tem a glória de Deus, você tem a sua vontade, e todas as outras coisas devem orbitar em torno dela. O seu trabalho, a sua agenda. Já viu? Quando a gente convida alguém para participar de um serviço, de uma obra, de se envolver no reino, de investir em valores que são eternos, aquilo que realmente a gente vai levar quando Jesus voltar. Dificilmente a resposta é: deixa eu ver com Deus. É porque a gente sabe que se a gente perguntar para Deus, Ele vai falar: é óbvio, eu já falei aqui 1 milhão de vezes que é para você viver assim. Mas a nossa resposta é: deixa eu ver se cabe na minha agenda. Deixa eu ver se cabe no meu orçamento. Deixa eu ver se cabe na minha rotina de trabalho. É porque a minha agenda, o meu orçamento, a minha rotina, o meu trabalho, a minha posição social, a minha família é que são o meu verdadeiro Deus. Porque se até Deus, o seu reino, a sua vontade precisam se submeter a todas essas outras coisas, então é porque quem está com a bola toda e quem está mandando e quem está governando a minha vida, na prática, são todas essas coisas, menos Deus. Então a gente vai vivendo esse cristianismo. Esse pseudo-cristianismo, que é coerente com a nossa fé, mas que é coerente com a fé num Deus que não é esse revelado na Bíblia. Então é uma questão de conhecimento, de revelação, e por isso de prática. Então a conversão, ela pressupõe a transformação. Ele nasceu cego. Sim, o Pedro era um iletrado. Mas quando Jesus chega, quando o Espírito Santo chega, quando Deus chega na vida, quando Deus se revela como Senhor e Salvador, há transformação. Sim, foge do nosso controle. As prioridades mudam. Todas essas outras coisas se submetem, então, a Deus, seu caráter, seu reino e sua vontade. A conversão diz respeito não somente à revelação de um Deus que é Salvador, também a cruz, a justificação. Mas a conversão diz respeito a um Deus que é Senhor. Aquele que vai reivindicar a partir de então cada centímetro quadrado da minha vida. E esse testemunho, o testemunho dessa pessoa que vive um dia a dia coerente com uma revelação e com um conhecimento que são verdadeiros de um Deus verdadeiro, esse testemunho é o testemunho incontestável. Assim como foi o testemunho do cego. Gente, que complicação de se ele é Deus, de sábado, de Mishnah, de lei. Só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Eu só sei de uma coisa. Eu tinha a minha segurança, a minha esperança em bens materiais, em relacionamentos. O meu coração era cheio de amargura, de desejo de vingança. Mas quando eu encontrei o Cristo, Ele me transformou. Hoje eu tenho suficiência nele. Hoje eu entendo que eu sou completamente aceito e isso me constrange. Hoje eu entendo que não adianta eu viver 50, 60, 70, 80 anos da minha vida investindo em tantas coisas que vou ficar aqui quando Ele me chamar. Hoje eu entendo que vale a pena reestruturar toda a minha vida, a minha agenda, o meu orçamento, o meu trabalho, os meus relacionamentos, toda a minha vida em submissão a Deus, sua pessoa, seu caráter e seu reino, porque é o que vai ficar, é o que é eterno. E aí a gente vê então o capítulo 9 encerrando
com o reencontro desse homem que era cego com Jesus, e Jesus se revelando a ele: eu sou Filho de Deus, o Messias. E aí o cego vai dizer: eu creio. E a Bíblia diz que ele o adorou. A nossa adoração, que é legítima, que é aceitável, que é verdadeira, porque é a adoração a um Deus que é o Deus verdadeiro revelado na palavra. E então a gente vai poder, como João, o apóstolo João confessou, no versículo 1 do capítulo 1 da sua primeira carta, que é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. E diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. O que eu vi, o que eu apalpei, o Deus que eu senti, o Deus verdadeiro. E então nós seremos uma igreja de testemunha incontestável, de testemunha de poder. Então nós seremos uma igreja ocupada não somente com a programação para si mesmo, mas ocupada em receber tantos e tantos filhos que Deus ama e que Ele quer alcançar através de nós, por meio do testemunho que é verdadeiro, que é poderoso, que é seguro, porque revela o Deus da Bíblia. Vamos fechar os nossos olhos e ter um minuto de oração? Vamos responder à palavra que o Senhor nos traz nesta manhã.